Olá amigos do canal Voo Veloz, sejam todos bem-vindos. Vamos verificar agora como foi o resumo do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 2022. Bem pessoal, na largada o Charles Leclerc largou na primeira posição, em segundo lugar largou o Carlos Sainz e em terceiro largou o Max Verstappen. O detalhe é que no momento da largada o Leclerc largou bem, é claro, e saiu na frente, mas o Max Verstappen largou melhor que o Carlos Sainz e tomou a posição, tomou o segundo lugar do Carlos Sainz, jogando o Sainz para terceiro e o Pérez vindo logo atrás na quarta posição. Outra coisa interessante foi a largada do Lewis Hamilton. O Hamilton não largou tão bem e acabou tomando um toque do Fernando Alonso e foi caindo posições mais para trás. O Alonso, com esse toque, acabou ultrapassando aí o Lewis Hamilton também na largada. Aí, pessoal, algumas voltas mais tarde, ali pela terceira volta, o Lewis Hamilton deu troco no Alonso e acabou ultrapassando o Alonso, deixando o Alonso em oitavo e ele assumindo a sétima posição, ficando agora atrás do Leclerc, Verstappen, Sainz, Pérez, Bottas e do Pierre Gasly na sexta posição. Bem pessoal, em relação à liderança da corrida, o Leclerc a princípio vinha numa tocada bem interessante, mantendo o Verstappen numa certa distância, mas com o se aproximar aí da volta 7, da volta 8, o Verstappen acabou indo muito para frente e aí se aproximou de forma bem ostensiva do Leclerc, e aí não deu outra, né? No finalzinho aí da volta 8, no início da volta 9, o Verstappen ultrapassa o Charles Leclerc, assumindo a primeira posição da corrida. Bem pessoal, na volta 39, o Alonso, que virou o rei dos toquinhos nessa corrida, dá novamente um toque na tentativa de ultrapassar o Pierre Gasly e acaba ultrapassando o Pierre Gasly após o Gasly ser tocado e segue o baile da corrida. Na volta 41, o acidente mais problemático aí da corrida, o Pierre Gasly, que já vinha lento, acabou deixando vários carros ultrapassarem por ele, e quando chegou a vez do Lando Norris, o Gasly entra de volta na pista e o Lando Norris acaba sendo tocado pelo Pierre Gasly e roda. Como não tem área de escape, isso acaba gerando um safety car. E aí é um ponto interessante da prova, porque um pouco antes desse incidente, o George Russell, que ainda não havia entrado nos boxes e precisava entrar nos boxes, a equipe a princípio chama o Russell para fazer a troca dos pneus e o Russell diz que prefere aguardar porque os pneus ainda estão bons para ver se por acaso um safety car não ocorre nessa corrida. E de fato, dito e feito, como falou o Russell, acabou tendo o safety car e o Russell se aproveita disso para fazer a entrada nos boxes e a troca dos pneus durante o safety car, o que faz ele retornar à corrida numa boa posição, atrás aí do Bottas e do Hamilton, e com muita vontade agora para conseguir essas posições, já que ele está com o pneu novo. Ele botou aí o pneu médio, já que ele começou com os pneus duros, enquanto o Hamilton fez o contrário, ele começou com os pneus médios e agora está com os pneus duros. Bem pessoal, na volta 47 então o safety car sai e recomeça a corrida. E aí, como estamos todos embolados de novo, nós temos ali na frente o Verstappen e o Leclerc, agora muito próximo do Verstappen, tenta realizar a princípio um ataque no Max Verstappen, ainda mais logo depois quando a asa foi permitida a abertura do DRS, mas mesmo assim o Leclerc não consegue acompanhar o Verstappen, não consegue realizar a ultrapassagem e aos poucos o Verstappen vai se distanciando do Charles Leclerc. A mesma coisa acontece com o Carlos Sainz, pessoal. O Carlos Sainz, ele está atrás do Leclerc na frente do Sérgio Pérez e o Sérgio Pérez então tenta atacar o Carlos Sainz. Na volta 49, um erro do Valtteri Bottas, quase ele bate no muro, acaba errando e com isso o Lewis Hamilton e o George Russell, que vinham logo atrás, acabam ultrapassando o Bottas, que até então vinha fazendo uma corrida
impecável, uma corrida excelente, mas depois dessa falha, aí não teve jeito, teve a ultrapassagem do Lewis Hamilton e do George Russell. Aí é interessante que a partir daí o Russell vai com toda a sede ao pote para tentar ultrapassar o Lewis Hamilton, lembrando que o Russell tem um pneu médio e o Lewis Hamilton um pneu duro, e o pneu médio do Russell aí permitindo a ele um desempenho melhor da sua Mercedes. Bem, na volta 52, finalmente o Pérez toma uma atitude e vai para cima do Carlos Sainz para tentar tomar a terceira posição do Carlos Sainz. O problema é que o Pérez exagera e retarda muito a sua freada, ele freia muito tarde e acaba perdendo o controle do seu carro, e o Carlos Sainz consegue evitar essa ultrapassagem, inclusive passa a se distanciar do Pérez. Então uma infelicidade do Pérez aí, que tinha tudo para conseguir ultrapassar o Carlos Sainz, mas de fato acabou desperdiçando a chance, deixando o Sainz em terceiro e ele ficando em quarto. Na volta 54 é a vez do Mick Schumacher tentar ultrapassar o Sebastian Vettel, mas os dois acabam se tocando, o que acaba danificando aí a prova tanto do Schumacher como também do Sebastian Vettel. Inclusive interessante porque os dois são extremamente amigos, é como se o Vettel fosse um tutor aí do Mick Schumacher, dando muitos conselhos, mas nesse caso não teve conselho para segurar os dois, eles acabaram se chocando nessa corrida. Em algumas voltas anteriores, o George Russell havia ultrapassado o Lewis Hamilton, mas como ele ocupou uma área fora do traçado da pista, ele acabou devolvendo essa posição ao Lewis Hamilton, e depois na volta 57, aí sim o George Russell com seus pneus médios mais novos consegue ultrapassar o Lewis Hamilton de forma definitiva, assumindo então aí a quinta posição desta corrida e deixando o Lewis Hamilton para sexto. E aí sim, pessoal, volta final da corrida, não tinha outra, o Max Verstappen já vinha a mais de 3 segundos na frente do Charles Leclerc, que acaba conquistando a primeira posição. Logo depois vem o Leclerc, então, depois mais atrás vem o Carlos Sainz, Sérgio Pérez em quarto, e aí, como eu disse, numa incrível corrida, largando lá de trás, chegando em quinto lugar, o George Russell. Depois veio atrás o Lewis Hamilton, que não deve ter ficado nada contente, porque ele largou na frente do George Russell e mais uma vez termina atrás do seu companheiro de equipe. Com certeza o Hamilton está aí pensando muito em como as estratégias da Mercedes não estão beneficiando ele, sim beneficiando o George Russell. Mas é isso, então a classificação ficou: primeiro Max Verstappen no pódio, segundo o Charles Leclerc e terceiro o Carlos Sainz. Então vamos ver agora como ficou a classificação no campeonato de pilotos. O Charles Leclerc da Ferrari mantém ainda a liderança do campeonato com 104 pontos. Em segundo, Max Verstappen da Red Bull com 85 pontos, se aproximando bastante. Terceiro, Sérgio Pérez com 66 pontos, também da Red Bull. E o quarto lugar, a surpresa, porque a Mercedes não vem com um carro bom, mas mesmo assim o George Russell da Mercedes ocupa o quarto lugar com 59 pontos, inclusive à frente do Carlos Sainz, que está em quinto com 53 pontos. O Lewis Hamilton assume a sexta posição com 36 pontos, deixando aí o Lando Norris em sétimo com 35. Em oitavo lugar nós temos o Valtteri Bottas com 30 pontos. O Esteban Ocon da Alpine com 24 está em nono, e em décimo lugar, fechando o top 10, o Kevin Magnussen da Haas com 15 pontos. Certo, pessoal? Esse foi o resumo então do Grande Prêmio de Miami 2022 da Fórmula 1. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos e fique bem!